Olá, mulheres amadas do Senhor. A gente está aqui para nossa live Mulheres Prontas para Edificar. E hoje eu tenho uma palavra do coração do Senhor, direto para o seu e para o meu coração. O Senhor quer fazer algo poderoso entre nós aqui hoje, então eu já estou cheia de expectativa. Eu espero que vocês também estejam. Já tô vendo que tem gente chegando aqui. Oi, Rô, Dé, Diele, Tawane. Que bom ver vocês aqui. Vão me dando oi aqui, vão interagindo comigo. Não me deixem sozinha. Hoje vai ser um dia pra gente conversar bastante, pra gente trocar bastante figurinha. Então vão aí colocando tudo nos comentários. Aproveitem esses primeiros minutinhos enquanto a gente tá chamando o pessoal pra live, pra enviar o link para suas amigas. Eu tenho certeza que todas vão ser abençoadas pela palavra do Senhor. Já tô vendo a Didi, a Fer. Oi, gente! A Lu chegou, a Dani também. Bem-vindas, meninas. Que bom ver vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui hoje. A gente vai falar sobre o mesmo tema que nós tratamos no último culto do Quinta Delas, mas que por umas dificuldades técnicas, infelizmente, a mensagem não ficou gravada. Mas é uma mensagem que a gente tem tanta convicção que é do coração de Deus para todas as mulheres que a gente não pôde deixar passar. A gente trouxe para cá então. E assim, a palavra do Senhor se renova, sempre é algo novo que o Senhor quer acrescentar. Então, para quem já ouviu essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor está te trazendo aqui para você aprofundar esse conhecimento, para você realmente memorizar o ensinamento do Senhor. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, não ouviu essa mensagem lá no culto do Quinta Delas, com certeza vai ser impactada pela palavra do Senhor para a sua vida. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu queria tirar alguns minutinhos para orar. Então, fica à vontade para orar comigo também, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Paizinho, muito obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade de trazer aqui essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra que nós já compartilhamos uma vez e já abençoou tantas mulheres, Deus, mas sabemos que a sua palavra se renova, que é algo novo que o Senhor quer trazer para nós hoje. Então, nesse momento, eu te agradeço por essa oportunidade e eu te convido, Espírito Santo, para estar aqui conosco. Nos ajude a fluir na tua direção. Que tudo aquilo que for dito aqui agora seja aquilo que está no seu coração. Que essa mensagem encontre corações férteis, Senhor, para que ela possa realmente trazer vida e transformação. E faz com que essa mensagem chegue para todas as mulheres que precisam receber aquilo que o Senhor quer ensinar hoje, aquilo que o Senhor quer nos lembrar. Eu te peço que o Senhor nos conduza e nos diga exatamente aquilo que nós teremos que trazer a partir dessa mensagem para a nossa vida e como nós devemos aplicar esse ensinamento, Senhor. Abre o nosso entendimento e que essa palavra realmente penetre na nossa mente e no nosso coração. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olha só, um monte de gente chegando aqui. Gláucia, Sueli, Gisele, Dani. Sejam muito bem-vindas, meninas. A gente vai começar então a nossa reflexão. Se você quiser pegar a sua Bíblia, a gente vai ler Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Pode abrir sua Bíblia para a gente ler junto. Então, Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos, a insensata derruba a sua. Esse é um versículo muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu ele em algum momento na sua vida. Eu tenho certeza que você já ouviu ele em diferentes contextos. Então, quando o Espírito Santo me chamou para ministrar em cima desse versículo, eu mesma fiquei um pouco receosa pensando, mas Deus, é tão assim, claro, esse versículo, o que pode ter de mais profundo? É muito específico. A mulher sábia edifica a sua casa e a insensata com as suas próprias mãos a derruba. É um chamado para a sabedoria, para a gente conseguir edificar, né, o nosso lar. O que tem de mais profundo nisso, Senhor? E o Senhor veio e me surpreendeu com algo realmente profundo de entendimento, num outro nível, que é algo que realmente só pode vir do Espírito Santo. Então, vem comigo que eu vou explicar para você exatamente aquilo que o Senhor me ensinou e que foi, de fato, uma chave que transformou a forma como eu encaro o meu papel como mulher que tem que edificar a sua casa. E eu tenho certeza que vai impactar o seu também. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em a mulher sábia edifica a sua casa,
normalmente, nós pensamos na nossa casa mesmo. Tipo, aqui a minha casa, né? O seu espaço, a casa onde você está. E a nossa família. Geralmente a gente associa, né, a nossa casa com a nossa família e com o ambiente onde a gente mora. E não está errado, está correta essa associação. É uma das definições de casa. Mas quando a gente vai para o dicionário, a gente percebe que casa significa mais do que só o lugar onde a gente mora e a nossa família. Então eu vou ler com vocês a definição do dicionário. Então, casa significa conjunto de pessoas da família, ok? É o que a gente já tinha pensado. E também significa local de habitação. E quando eu li essa definição no dicionário, local de habitação, o Espírito Santo começou a chamar a minha atenção para prestar atenção no que significa habitar. Porque se casa é lugar de habitação, então eu preciso edificar os lugares onde eu habito. E o que significa habitar? Lá fui eu para o dicionário. E no dicionário, habitar significa estar presente em. Ou seja, se a minha casa é o lugar onde eu habito e habitar significa estar presente em, quais são os lugares onde eu estou presente normalmente? Eu vou te dar uns minutinhos para você pensar. Quais são os lugares onde você costuma estar presente? A sua casa? Sim, mas não se limita à sua casa, certo? A gente está presente no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso ministério, mas a gente também está presente nos nossos relacionamentos. A gente está presente no nosso próprio corpo. Então, nós estamos presentes em muitos lugares. Quando eu comecei a pensar sobre casa ser o lugar onde eu estou presente, e eu comecei a olhar para a minha vida e prestar atenção em todos os lugares onde eu habito de forma regular, eu comecei a perceber que a minha responsabilidade de edificar vai muito além do lugar onde eu moro e das pessoas da minha família. Tá pegando a visão? Então vamos continuar. Habitar significa estar presente estar presente em. Então, se eu preciso ser uma mulher sábia que edifica todos os lugares onde eu estou presente, isso significa que eu tenho a responsabilidade de edificar tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Tudo aquilo que o Senhor chegou para mim e falou: filha, essa é a sua porção, você é responsável por isso. Então, eu preciso edificar tudo aquilo que o Senhor disse que eu sou responsável por. Então, eu sou chamada para edificar tudo aquilo que está nas minhas mãos. A mulher sábia edifica todos os lugares onde ela habita. Mas o que exatamente significa edificar? De novo, é uma palavra que a gente acha que a gente tem um discernimento muito claro. Mas se a gente for um pouquinho mais fundo, a gente percebe que é mais profundo do que o nosso entendimento inicial. Quando a gente fala em edificar, normalmente a definição que as pessoas imediatamente pensam é fazer o bem, influenciar de uma forma positiva. Então, edificar é exercer uma influência positiva na minha casa. Então, se a mulher sábia edifica a sua casa, é uma mulher sábia que dá bons conselhos, é uma mulher que ora com a sua família, é uma mulher que tem uma presença de paz no ambiente, não de intriga, né? Então, a gente pensa numa mulher que exerce uma influência positiva. E, de novo, está correto. Mas é apenas uma das definições. Vamos de novo lá para o dicionário, que eu estou muito fã dele hoje. Vamos lá para o dicionário e vamos ver o que significa edificar. O dicionário define edificar da seguinte forma: construir ou levantar um edifício, fundar ou instituir algo e induzir ao bem ou à virtude. Então, se a gente parar para pensar, essa definição que a gente pensa normalmente é essa terceira, né? Induzir ou influenciar ao bem ou à virtude, né? Basicamente, ter uma influência cristã por onde passamos. Mas essa é a terceira definição. As outras duas são construir e fundar. Vamos descobrir o que significa construir. No dicionário, construir tem a seguinte definição: produzir ou criar algo de acordo com um projeto, fazer uma construção, erguer ou levantar algo com materiais duradouros, edificar, organizar as ideias, estruturar um raciocínio, criar um passo a passo, organizar, planejar e preparar. Tudo isso está dentro de construir. Então, se edificar significa construir e todas essas coisas estão dentro de construir, a gente já começa a perceber que edificar é mais
do que simplesmente exercer uma influência positiva. Construir carrega vários verbos de coisas que a gente faz com as nossas próprias mãos. Então pensa comigo. Produzir, organizar, planejar, preparar, estruturar um raciocínio. Não são coisas que a gente faz normalmente no nosso dia a dia? Que mulher aqui já não precisou estruturar um raciocínio para ensinar o seu filho, ou planejar uma viagem, ou preparar um almoço? Quantas coisas a gente faz com as nossas próprias mãos? Isso tem muito a ver com os nossos dons. Faz sentido que o Senhor chamou as mulheres para edificar o lar, e Ele as capacitou com dons preparados para isso. Se você olhar para a sua vida hoje, não precisa nem pensar muito longe, pensa só hoje. Quantas coisas você produziu? Quantas coisas você criou? Quantas coisas você preparou? Quantas pessoas você ensinou? Construir tem a ver com os nossos dons. Então o Senhor não nos chamou para edificar sem antes nos equipar para edificar. Mas edificar também significa fundar. Vamos dar uma olhadinha na definição de fundar. Fundar significa construir edificando desde o fundo, desde os alicerces. Dar início a criar algo, estabelecer as bases, fundamentar, firmar sobre princípios, estar sustentado, tornar profundo, adentrar muito profundamente, fazer a consolidação de algo. Você prestou atenção em todas essas palavras que eu te falei aqui agora? Eu vou repetir algumas para você meditar nelas. Construir, firmar alicerces, tornar profundo, fazer a consolidação, estabelecer bases. Isso está dentro de edificar. Edificar também significa fundar, firmar alicerces. E quando a gente está falando de firmar alicerces, a gente está falando de fé. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, o nosso alicerce é Jesus. No contexto dessa palavra, desse versículo em 1 Coríntios 3, a gente tem o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto. Porque o que aconteceu? Lá, alguns ouviram o evangelho a partir de Paulo, alguns ouviram o evangelho a partir de Apolo. E isso começou a criar uma divisão, porque as pessoas começaram a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí Paulo estava explicando: não, vocês não são nem de Paulo, nem de Apolo, vocês são de Jesus. Jesus é o seu firme fundamento, Jesus é o seu alicerce. Paulo não é o seu alicerce, Apolo não é o seu alicerce é Jesus. Era isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Então, quando ele nos diz que Jesus é o único alicerce, que não há outro alicerce além dele, é para a gente começar a entender que edificar significa garantir que o nosso alicerce é Jesus, que nós estamos firmados em Jesus. Então, fundar tem a ver com a nossa fé, tem a ver com o nosso crescimento espiritual e com a nossa maturidade espiritual. Mas eu dei bastante definição aqui para vocês, a gente ficou mais no dicionário do que na Bíblia até agora, mas tem um propósito. Deixa eu concluir esse raciocínio com você, listando de novo alguns dos verbos que estão dentro de edificar. Presta atenção. Edificar significa produzir, fabricar, iniciar, criar, organizar, planejar, preparar, fundamentar, consolidar, aprofundar, servir, induzir, influenciar, construir, fundar, firmar. Quanta coisa! Quanta coisa está dentro de edificar, gente! Quando o Senhor nos chama para edificar, Ele não está nos chamando para pouca coisa. O Senhor não está nos chamando para uma tarefa simples. O Senhor não está nos chamando para algo que a gente faz de forma fácil. Todos esses verbos exigem esforço, exigem intenção, exigem dedicação. E é uma tarefa grande. Então, vamos ressignificar a palavra edificar. Antes da gente ver todas essas definições, provavelmente, quando você pensava a mulher sábia edifica a sua casa, você imaginava, as suas mãos, a sua família, a sua casa ali, debaixo do cuidado das suas mãos. Algo que você é capaz de fazer, cuidar do seu ambiente, cuidar do seu lar, cuidar dos seus familiares. Mas conforme a gente foi entendendo que edificar é mais do que isso,
que edificar tem a ver com tocar todos os lugares por onde a gente passa, cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente vai percebendo que edificar não é uma coisa pequena. Edificar é uma coisa grande, edificar é uma coisa relevante, é uma coisa significativa. Então, vamos substituir essa imagem da casinha pequena debaixo das nossas mãos. A partir de agora, quando você pensar em edificar, eu quero que você imagine um grande edifício. Um prédio, assim, de uns 40 andares. Daqueles que quando você olha para cima, você fica até meio tonto de tão grande que é o prédio, tá? Então, quando você pensar em edificar, você vai pensar nesse prédio gigantesco. É isso que Deus está te chamando para fazer. Só erguer um prédio, uns 40 andares. Não é pouca coisa, né, gente? Brincadeiras à parte, é só uma ilustração para você entender a magnitude daquilo que Deus te chamou para fazer. Agora pensa comigo. Construir um prédio de 40 andares é uma coisa que você consegue fazer sozinha? Você consegue imaginar uma única pessoa erguendo um prédio de 40 andares? Não, né? Por quê? Porque nós não somos chamadas para edificar sozinhas. Nós não somos chamadas para edificar na força do nosso próprio braço. Nós somos chamadas para edificar na força do Senhor. Essa é uma obra que a gente faz junto com Ele. E como eu já disse lá na igreja, e eu preciso repetir aqui, se há algo que o Senhor revelou para você, um chamado que você sente que é grande demais para você, isso é um bom sinal. É um bom sinal. É um sinal de que o Senhor está te chamando para fazer algo que você não consegue fazer sozinha. Ou seja, Ele está te convidando para um projeto que é dele, que é grande, significativo e relevante. E que Ele quer que você faça junto com Ele. Ele está te estendendo o privilégio de servir, o privilégio de contribuir com a obra dele. É isso que está acontecendo quando o Senhor te chama para edificar. Edificar é uma coisa significativa, grande, relevante, que nós só somos capazes de fazer se nós estivermos dependendo da força do Senhor para fazer isso. E aqui eu quero fazer uma pausa na parte do ensinamento para compartilhar um pouquinho do meu testemunho com você. Em 2022, eu parei todas as minhas atividades com relação ao ministério. E eu sou uma pessoa que cresceu na igreja e sempre esteve muito envolvida com os ministérios. E durante muito tempo, minha identidade esteve muito ligada com aquilo que eu fazia para o Senhor. E o meu entendimento de ser relevante e ser amada estava muito ligado ao serviço. E por alguns motivos, o Senhor me chamou para fazer uma pausa em tudo aquilo que eu tinha para fazer, tudo aquilo que eu tinha para cuidar. Ele disse para eu parar. Só que eu não queria parar. Eu não sabia nem como parar. Eu nem achava que era Deus me dizendo para parar. Então eu lutei com aquele chamado do Senhor por muito tempo. Eu estava numa época da minha vida que eu estava cuidando do Ministério Online, que é o Manual da Garota Cristã, né? O meu blog, enfim, os vídeos e tudo mais. Eu também estava servindo na igreja com alguns ministérios. Tinha um curso dentro do meu blog que eu tinha lançado, um clube do livro, que eu estava cuidando de algumas meninas. Então, eu estava fazendo muitas coisas para o Senhor. Então, era estranho para mim pensar que Ele queria que eu parasse de fazer essas coisas que estavam sendo para o reino, que estavam sendo coisas que estavam servindo a Ele, né? Cumprindo o propósito dele da minha vida. Mas o Senhor foi muito enfático e Ele foi me chamando para parar, até que num determinado culto, o pastor que estava pregando mencionou o ano sabático. E quando a gente lê lá em Levítico, no capítulo 25, o versículo 4, diz especificamente que a terra teria um sábado de descanso, um ano dedicado ao Senhor. Então seria um ano inteiro que a terra ia ficar parada. E lá naquele contexto do Antigo Testamento, o Senhor estava ensinando um princípio de cuidado com a terra. Eles iam trabalhar 6 anos na terra, iam parar 1 ano para deixar a terra descansar, a terra se renovar, depois eles voltavam a trabalhar. E quando aquele pastor pregou essa mensagem, o Espírito Santo falou na hora para mim: eu quero que você pare por 1 ano. E foi muito difícil para mim ouvir aquilo, porque eu não entendia o que o Senhor queria que eu fizesse, eu não entendia por que Ele queria que eu parasse. Mas o Senhor queria que eu parasse. E depois da gente lutar algum tempo, alguns meses, eu não querendo parar, o Espírito Santo tentando me convencer, tentando não, né? Pouco a pouco me convencendo da necessidade de parar. Até que chegou um momento que eu entendi que eu precisava obedecer àquela ordem do Senhor. E eu falei: ok, Senhor, eu vou parar. E aí eu entreguei todas as atividades, todos os ministérios, parei. No começo eu tava achando que Deus ia me deixar parar só um pouquinho, tipo umas 2 semanas. E aí Deus falou muito claramente que não, que ia ser 1 ano inteiro dedicado àquilo. E o Senhor começou a parar várias áreas da minha vida para eu entender que não seria 1 ano de fazer um monte de coisa. O Senhor não deixou eu fazer uma pós, que eu tinha ganhado uma bolsa.
até algumas questões de saúde me pararam. Várias questões na minha vida foram paradas naquele tempo e foi muito estranho para mim. E eu olhava ao redor e parecia que Deus tinha me impedido de crescer, me impedido de fazer as coisas, e eu estava muito chateada com Deus. E quando tudo isso aconteceu, eu comecei a experimentar algumas crises de ansiedade, comecei a ter pesadelos que eu não entendia o que estava acontecendo. E eu percebi que eu precisava buscar no Senhor um direcionamento para entender melhor por que aquilo tudo estava acontecendo. E num desses momentos de busca, o Senhor me deu uma visão. E a visão que o Senhor me deu foi a seguinte: eu via como se fosse um prédio desses de 40 andares, só que ainda na etapa da fundação. Era um prédio que ainda estava sendo construído, então eu só enxergava aquelas fundações de concreto no terreno e aqueles alicerces sendo puxados para cima. Era bem a primeira etapa da construção, só que era uma construção bem grande. Eu era pequenininha ali naquele pátio de construção enorme. E eu lembro que eu olhava e pensava, nossa, tem algo muito grande sendo construído aqui. Mas quando eu chegava mais perto daquela fundação, quando eu via aquelas barras de concreto, né, aquelas bases de concreto, eu via que aquelas bases estavam completamente rachadas. E eu olhava aquilo e eu pensava, não, mas ninguém pode construir nada em cima disso daqui. É muito perigoso construir algo em cima dessa base rachada, vai cair. E quando eu vi isso e eu pensei isso, na mesma hora o Senhor me deu o discernimento daquela visão. E Ele me disse que eu era como aquele prédio que estava em construção e que estava com a sua base rachada, que estava com a sua fundação rachada. E o Espírito Santo me disse, não tem como edificar sobre uma base rachada. Você precisa parar e restaurar a fundação antes que eu te permita continuar edificando, continuar construindo. Em outras palavras, o Senhor sabia que se eu continuasse construindo todo aquele serviço, todo aquele ministério em cima daquela fundação rachada, eu ia ruir. O meu prédio ia cair. Eu ia ser destruída no processo. E o Senhor estava me chamando a atenção para o perigo de continuar edificando sobre uma fundação rachada e me dizendo, filha, eu te parei porque eu te amo. Eu te parei porque eu quero cuidar de você, tratar você. E você vai entender tudo o que está acontecendo com você. A gente vai sarar toda essa fundação, a gente vai restaurar tudo isso e depois eu vou te liberar para servir. Depois eu vou liberar você para continuar edificando. Se você caiu aqui nessa mensagem e está aqui tentando se perguntar por que você está aqui, eu quero que você pare para refletir se tem algo na sua vida que você sente que está estagnado. Tem algo que está parado e está te frustrando? Se sim, é muito possível que o Senhor esteja segurando essa área da sua vida e te impedindo de crescer ainda, porque Ele precisa primeiro tratar sua fundação. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse texto descreve muito bem o que o Senhor fez comigo. Ele não me deixou continuar construindo sobre a areia. Ele queria me ajudar a me firmar na rocha. E durante todo o ano de 2022, eu precisei tratar muitas questões, traumas antigos, situações do meu passado, que guiavam muitas vezes as minhas decisões, que eram as coisas sobre as quais eu estava firmada. E eu não estava verdadeiramente firmada sobre o Senhor em algumas questões. E aqui eu quero te dar alguns exemplos, para que você comece a olhar para a sua vida e se perguntar se você está realmente firmada em Deus ou em alguma outra coisa. Se a sua fundação não precisa ser sarada, se você não precisa estar verdadeiramente firmada nele antes de poder seguir. Um exemplo. Eu sempre sofri muito com perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele era, na verdade, uma forma de defesa. Era uma forma de evitar o erro e, consequentemente, evitar a dor. Só que eu passava muito tempo tentando fazer tudo da forma perfeita. Então, a minha fundação era a minha capacidade de fazer ou não fazer algo perfeito. Se estivesse perfeito aos meus olhos, eu seguia. Se não estivesse perfeito, eu não seguia. Na prática, isso significava que eu passava muito tempo, eu perdia muito tempo fazendo, refazendo as mesmas coisas.
Eu gastava muito tempo com isso e tinha todo um desgaste emocional em cima disso. E uma necessidade de aprovação muito grande, né? A necessidade de que os outros olhassem e achassem que aquilo estava perfeito. Isso me prejudicava em muitas áreas, me prejudicava no trabalho, me prejudicava no ministério, me prejudicava até no meu casamento, me prejudicava em muitas áreas. E o Senhor, uma das coisas que o Senhor me mostrou nesse tempo é que o perfeccionismo, ele era uma defesa na qual eu me apoiava. E que eu não tinha que estar apoiada na minha capacidade de fazer algo perfeito ou não, e sim na capacitação que vinha do Senhor para fazer aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. A minha base, a minha fé, não está na minha capacidade de fazer ou não fazer algo com perfeição. A minha fé está firmada na convicção de que o Senhor que me ama me escolheu antes da fundação do mundo e me chamou para cumprir aquilo que Ele quer, o propósito dEle para a minha vida. Entende a diferença? A minha identidade estava firmada nas minhas limitações e nos meus traumas, e não no meu Deus. Não naquilo que o meu Deus disse a meu respeito. E é só a palavra dele que é verdade. Não é a minha opinião, não é a opinião dos outros, é a opinião do Senhor. Essa é a palavra da verdade. Então, eu tinha algo na minha fundação que direcionava todos os meus passos, todas as minhas escolhas, e que esse algo não era o Senhor. Eu estava firmada sobre a areia. Eu não estava firmada sobre a rocha. E o Senhor me ama tanto que Ele me parou para me corrigir e me ensinar, para me mostrar o que de fato Ele queria que eu fizesse. Esse é um exemplo que para uns poderia ser muito simples, mas que na minha vida eu sei que era algo muito grande. Mas eu posso citar aqui outros exemplos que podem ser as coisas que estão te impedindo. Por exemplo, o medo, a sensação de injustiça praticada contra você, a sensação de que você é uma vítima das suas circunstâncias, a solidão, a sensação de frustração, talvez a sensação de que você é uma pessoa que não tem futuro, talvez as mentiras que contaram pra você, talvez tudo que você tá fazendo na sua vida, você tá partindo daquilo que os outros disseram, do que os outros fizeram pra você. Talvez tudo que você tá fazendo na sua vida, você tá tentando se proteger pra não sentir mais dor diante de toda a dor que você já sofreu. E aí você deixa de cumprir coisas que o Senhor prometeu pra sua vida, você deixa de acreditar que você é capaz de viver tudo aquilo que o Senhor diz que você vai viver, porque você está afirmada, você está fundada no seu medo, na sua dor e no seu trauma. Você não está firmada na palavra do Senhor, você não está firmada na rocha. E não dá para edificar sobre um solo que não seja a rocha. Não dá para edificar se você não estiver firmada sobre o firme alicerce que é Jesus. O Senhor não vai te permitir edificar se você não estiver firmada nele, porque Ele te ama. Ele quer que você edifique só aquilo que Ele sabe que você vai conseguir. Só aquilo que Ele sabe que não vai ser peso demais para te destruir. E isso só vai acontecer se você estiver firmada nele. Se você não estiver firmada na rocha, você não vai conseguir suportar o peso da realização daquilo que Ele tem para sua vida. Então, por amor, Ele te para. E se Ele te trouxe aqui é porque Ele quer que você saia desse lugar de estagnação. Ele quer que você entenda que há um nível mais profundo de dependência dele, há um nível mais profundo de ressignificar a sua identidade, de entender quem você é nele e não com base nas suas circunstâncias ou na sua história, ou nos seus traumas ou nas suas dores. Talvez você esteja firmada na culpa, nos erros do seu passado. Talvez você esteja sentindo que você não é digna de ser usada pelo Senhor, nem mesmo para edificar sua própria casa. Talvez você até tenta edificar a sua casa, mas você percebe que você está falhando no seu temperamento, você não consegue ter controle da sua boca, você não consegue ter controle das suas reações e das suas emoções. Talvez você quer sim ser a mulher que edifica, mas você se encontra o tempo inteiro sendo a mulher tola, que destrói. Eu passei por isso. Durante muito tempo na minha vida, toda vez que eu era chamada para estar à frente de algo, e isso também se traduziu quando eu comecei a pregar, eu ficava completamente amedrontada do que as pessoas estavam pensando a meu respeito no que tange a minha aparência. Eu tive um princípio de anorexia quando eu era mais nova, e eu comia uma bolacha desse tamanho e achava que estava bom, e eu ficava muito feliz cada vez que alguém elogiava se eu tinha emagrecido, e eu lembro que eu dançava por muitas horas, e eu estudava e trabalhava. Isso eu só não ficava completamente sem comer porque eu tinha medo, mas eu comia muito pouco. E por mais que o Senhor tenha me curado disso,
E depois, quando eu fui do princípio da anorexia para a compulsão alimentar, o Senhor também tenha me curado desse outro extremo. Eu continuava carregando as marcas da insegurança com relação à minha aparência, por todos os lugares por onde eu ia. E quando eu ia pregar, isso era usado pelo inimigo da minha alma, da sua alma, o diabo. Ele, que pega todas as rachaduras da sua fundação e usa contra você. Ele pegava essa rachadura da minha fundação e usava contra mim. E eu ficava sentindo que eu não tinha autoridade nenhuma para pregar, porque eu estava acima do peso, ou que eu não era adequada fisicamente para estar exercendo aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. E eu sei que é muito difícil imaginar isso quando eu tô aqui falando isso agora e sorrindo e bem, mas eu só tô aqui fazendo isso hoje porque o Senhor me curou, o Senhor me transformou. Hoje esse tipo de assunto já não me pesa, já não me machuca, porque eu sei que o meu valor não tá na minha aparência e sim no meu Deus. Eu sou só o vaso de barro que carrega o tesouro que é o Senhor. E eu tô te contando tudo isso para você entender como foi o tratar do Senhor na minha vida, na minha fundação. Como que o Senhor foi sarando cada uma das rachaduras da minha fundação. E aqui eu te citei só 2, mas você pode imaginar que ao longo de um ano inteiro que o Senhor trabalhou na minha vida, foram muitas as situações que foram trabalhadas pelo Senhor. Sobre o que você tem tentado edificar? Qual é o solo no qual você está firmado? Em 1 Pedro, no capítulo 5, o Senhor nos traz uma promessa. E eu quero ler com vocês. O versículo 6 em diante diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O processo de restauração pode ser dolorido. Não é fácil a gente olhar para dentro e encontrar as nossas próprias limitações. Não é fácil a gente permitir ao Espírito Santo que mexa lá naquela caixinha lá do fundo. Aquele canto escuro que a gente não quer nem olhar. Mas que tudo aquilo que está dentro daquela caixinha está ditando como a gente vive a nossa vida. Mais do que a palavra de Deus. Mais do que a nossa fé. E muitas vezes aquela caixinha está cheia de dor. Está cheia de vergonha, está cheia de culpa. E a gente não quer olhar lá. Eu posso falar porque eu também não queria olhar. E eu tinha tudo tão trancado dentro de mim, que aqueles sonhos que eu mencionei antes, aqueles pesadelos, depois eu percebi que eram lembranças, que o Senhor estava trazendo à tona durante o meu sono, porque eu não tinha nem coragem de falar, nem de pensar sobre essas coisas quando eu estava acordada. O Senhor trazia à tona durante o meu sono, para que eu pudesse levar aquilo para Ele no dia seguinte e ser curada daquele trauma. Então eu entendo. Eu entendo que tem áreas da nossa vida que a gente não quer mexer. Mas eu quero te lembrar que quem está te convidando para esse processo de restauração é o olheiro. É o nosso bom Pai. É o nosso Deus bondoso, misericordioso, justo. É o nosso Deus de amor. Então, se Ele está te chamando para esse processo de restauração, é porque Ele já está vendo em você o outro lado da restauração. O momento onde você vai estar curada e restaurada. O momento onde Ele vai falar, pronto, filha, agora você pode edificar. Porque não tem mais nenhum perigo de você cair diante desse peso do seu ministério. Porque você está firmada em mim e eu sou o seu firme alicerce. O Senhor já está olhando lá do outro lado a cura que está disponível para você. Enquanto você não permite que o Senhor trate tudo isso, isso são áreas abertas que o inimigo das suas almas vai continuar tentando usar para te atacar. E a gente acabou de ler que é nossa responsabilidade vigiar. Então, se você já percebeu uma área na sua vida que precisa ser tratada, é hora de levar isso para o Senhor. É hora de perguntar, e agora, Senhor, o que eu faço com isso? Entregar para Ele
e deixar que Ele te trate, porque você vai sofrer por um pequeno período de tempo. E depois deste pouco tempo, o Senhor vai te restaurar, te confirmar, te dar forças e te colocar sobre firmes alicerces. É uma promessa. Ele vai te exaltar. Isso está disponível para você. Talvez você esteja se perguntando como começar. Talvez dentro de você tenham coisas que você sente que sozinha você não consegue fazer. Talvez você esteja olhando para esse projeto de restauração e você já esteja desmotivado agora pensando, é muito grande, é muita coisa, eu não vou conseguir. Eu quero ler com você um texto. Em 2 Crônicas, quando o rei Davi, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20 em diante. Quando o rei Davi estava passando os planos para a construção do templo para o seu filho Salomão. Era um projeto grandioso, era um projeto que demoraria para ser concluído. Então, quando ele foi entregar aquele projeto para o seu filho, sabendo que era o seu filho quem ia construir, eu já consigo imaginar Salomão do outro lado pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas presta atenção no que exatamente Davi disse ao seu filho Salomão, e é o que o Senhor está te dizendo agora. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20 em diante. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estarão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Lembra que nós somos o templo do Espírito Santo? Essa construção, esse grande edifício, nada mais é do que nós mesmos e tudo aquilo que parte das nossas mãos. Então, quando eu li esse texto, lá no meu ano da restauração, esse incentivo para ir com as mãos ao trabalho, confiando no Senhor e sendo forte e corajosa, para permitir que essa construção do templo começasse e terminasse. Há uma promessa, o Senhor não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção. O Senhor está dizendo, eu vou estar com você em todo o seu processo de restauração. E mais do que isso, você percebeu que no próximo versículo, no versículo 21, há uma promessa de que haveriam as pessoas necessárias no caminho de Salomão e à disposição de Salomão para ajudá-lo na construção do templo. O Senhor vai colocar as pessoas que você precisa no seu caminho. No meu caminho, o Senhor precisou colocar uma boa psicóloga cristã para me ajudar naquele processo. Ele também colocou a minha discipuladora, minha amiga amada que cuida de mim há tantos anos. E a gente conversava toda semana sobre tudo aquilo que eu estava passando e ela orava comigo e cuidava de mim. Teve a minha igreja cuidando de mim, preocupada comigo, a minha liderança me resguardando, dizendo que quando aquele processo tivesse acabado, o meu lugar de servir ainda estaria ali. O Senhor colocou pessoas ao meu redor para me ajudar no meu processo de restauração e o Senhor vai fazer a mesma coisa com você. Se você precisa de ajuda, basta orar e pedir, Senhor, mande uma pessoa para me ajudar, porque esse processo de restauração parece tão grande e tão difícil, Senhor, e eu não vou conseguir sozinha. Ore com a convicção de que Ele não te deixará até que a obra esteja concluída. Ele não te deixará e Ele colocará as pessoas necessárias no seu caminho para que você consiga concluir a obra. O Senhor não está te chamando para te transformar numa obra inacabada. O Senhor é fiel para concluir a obra que Ele começou em você. Porque Ele quer você pronta para edificar. Ele pode estar te segurando por enquanto, mas esse não é o plano dele para sua vida inteira. Ele não quer te segurar aqui para sempre. Ele não quer te impedir de edificar para sempre. Ele só está fazendo isso enquanto isso é para sua segurança. Mas enquanto você confia nele, enquanto você permite que ele trabalhe, enquanto você permite que ele te transforme, você vai ser restaurada e depois da restauração, você será liberada, abençoada e capacitada com todos os dons, com toda a fé, com tudo aquilo que você precisa para ser a mulher sábia que edifica. A partir de agora você tem nas suas mãos uma escolha. Ser a mulher sábia que edifica o seu lar, isso inclui a sua vida e tudo aquilo que você toca.
Ou ser a mulher tola e insensata, que com as suas próprias mãos a destrói? Você tem uma escolha. E mais do que uma escolha, você tem o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai de amor, te fazendo um convite, dizendo: filha, vem. Vem para esse processo, confia em mim, que eu vou fazer algo muito maior do que você sonha ou imagina. Eu vou transformar você num testemunho para minha glória. Se você se colocar na roda do oleiro, você vai se surpreender com o que ele vai fazer, com o vaso no qual ele vai te transformar e com tudo aquilo que você será usada por ele depois desse processo de restauração. A restauração é um pequeno período de tempo. O Senhor quer te firmar sobre firmes alicerces para te permitir edificar, para permitir que você use todos os seus dons, todos os seus sonhos e realize todos os projetos que ele te deu, inclusive aqueles que você acha que são grandes demais para você. Para tudo isso, basta que você se coloque debaixo da mão do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar. E eu quero te convidar a parar e perguntar para o Espírito Santo se tem algo em você que precisa ser restaurado. Faça essa oração com ousadia e permita que o Senhor comece a trabalhar em você. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua obra. Muito obrigada pela Tua presença. Sei, Deus, que não é à toa que o Senhor nos ensina e que o Senhor nos molda. É porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Não é à toa que o Senhor mostra quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser moldadas, trabalhadas e curadas. É porque o Senhor quer nos entregar a cura. O Senhor quer nos fazer restauradas e firmadas em Ti. Pai, muito obrigada por esse ensinamento. Mas que isso não pare na nossa razão. Que esse ensinamento não seja simplesmente algo numa prateleira de conhecimento, Deus, mas que seja realmente a Tua palavra que transforma, que penetra no fundo do nosso coração e nos transforma. Senhor, se há algo em nós que ainda precisa ser restaurado, comece a trazer a memória, Pai. Nos tira o medo de olhar para esses lugares escuros. Nos tira o medo de encarar os traumas e as dores. Nos tira o medo de encarar o nosso ego, o nosso orgulho. Nos dê ousadia, Senhor, confiando em Ti. Nos dê ousadia para olhar e permitir que o Senhor nos trate. Senhor, nesse momento nós nos colocamos na roda do oleiro. E nós Te pedimos, nos restaura. Restaura aquilo que está rachado em nós, aquilo que está quebrado em nós, Senhor. Nos firma em Ti, nos coloca sobre os firmes alicerces, Senhor. E nos ajuda a ter os olhos fixos no outro lado da cura, no fim do processo de restauração. Nos ajuda a caminhar pela fé, Deus, que é a certeza, a firme convicção da Tua palavra, mesmo que a gente ainda não veja, Senhor. Que esse processo de restauração que começa hoje possa ser concluído, Deus, pelas Tuas mãos e para a glória e honra do Seu nome. Coloca, Deus, na vida das minhas irmãs as pessoas que serão usadas por Ti para abençoá-las nesse processo. Coloque os profissionais necessários, Deus, as amizades, os líderes espirituais que vão ser os guias desse processo, Senhor, que elas não se sintam sozinhas nesse processo, assim como o Senhor fez comigo, faz com elas, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. E que hoje fique marcado em nossas mentes como o dia que nós escolhemos ter ousadia e fé e caminhar convictas de que o Senhor vai nos colocar sobre os firmes alicerces, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado seu coração. Se você chegou depois, lembra de colocar aqui um comentário, de mandar essa live para alguém que você acredita que pode ser abençoado. Para todo mundo que estava aqui, obrigada pela presença, meninas. Eu espero que essa palavra tenha abençoado seu coração. Quem quiser conversar, quem quiser ouvir do meu testemunho um pouco mais, pode vir falar comigo. Quem precisar de uma oração, pode me mandar uma mensagem, a gente ora juntas.
Olhem pra mim como uma pessoa que o Senhor colocou no seu caminho pra te ajudar, porque um dia alguém fez isso por mim, eu quero fazer isso por vocês também, tá bom? E a gente tem toda uma equipe de mulheres maravilhosas aqui no Quinta Delas, também prontas pra cuidar de você e abençoar você. Então não fique sozinha. Se você precisa, fale com a gente, que a gente vai te guiar, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!